bom dia para você que está ligadinho conosco aí no canal Jovem Remanescentes APE. E hoje nós vamos estudar o tema Como Tudo Começou, ou seja, a origem do mal, né? O grande mistério. Que mistério é esse? Como foi que surgiu o mal? Por que Deus não destruiu, né? Satanás. Então a gente vai entender um pouquinho o porquê de tudo isso. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero convidar você a se inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas para que ela também possa entender esse assunto que muitas das vezes é um enigma, né, para as outras pessoas. Eu convido nesse momento você a tomar a sua Bíblia em mãos e junto comigo começar a dar os primeiros passos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a entender como tudo isso começou e como tudo isso vai acabar. Em nome de Jesus, amém. Infelizmente, nós vivemos em um mundo de sofrimento, pessoas sofrem por diversos motivos, ou seja, fome, guerra, maldade, peste, epidemias, etc., entre N motivos. Mesmo pessoas que teoricamente têm a vida que muitos sonham, moram em casa de luxo, viajam pelo mundo, têm tudo o que querem, por vezes essas mesmas pessoas que têm essas coisas que muitos sonham ter, elas sofrem de depressão, não conseguem aproveitar os privilégios que têm. Mas todo esse sofrimento teve um início e tem um culpado. A Bíblia diz que a maneira como o primeiro pecado nasceu no coração de um anjo perfeito é um mistério, mas ela nos conta alguns detalhes para que conheçamos a história e estejamos protegidos pelo conhecimento e pela verdade que não seja enganado. Então perceba bem, algumas pessoas, mesmo tendo casa de luxo, carro bom, viagem todo ano, viajam pelo mundo, estão visitando os lugares mais paradisíacos do mundo, tendo todos esses privilégios. Muitas das vezes essas pessoas sofrem de depressão, vício do alcoolismo, vício do cigarro, e elas não conseguem aproveitar tudo que tem, porque o sofrimento é algo que mesmo rico ou pobre, classe média, classe alta, nenhuma classe consegue evitar. O sofrimento está aí e ele chega, infelizmente é assim. Mas veja, isso teve um início, isso tem um culpado e a Bíblia diz, né, quem é esse culpado, como isso aconteceu. A Bíblia não nos dá informação de como esse pecado nasceu no coração deste anjo que nós vamos examinar hoje aqui, mas a Bíblia diz que assim foi, assim aconteceu. Então vamos para a nossa primeira pergunta do estudo de hoje. A primeira pergunta que nós precisamos responder é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Essa é a primeira pergunta. E quando nós lemos Apocalipse 5, versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e eu vi a voz de muitos anjos, e o número era de milhares e milhares, bilhões e bilhões. Então são muito anjos. O exército de Deus é composto por muitos anjos, é incontável. Então, porém, um desses anjos, ele vai se rebelar. E a palavra de Deus diz que esse anjo foi criado perfeito, sem maldade no coração, assim como Adão e Eva. Mas um mistério aconteceu. Que mistério foi esse? O mistério da iniquidade, né? O mistério do pecado. Como esse pecado nasceu no coração desse anjo, isso é um mistério, né? O que nós sabemos é que esse anjo, ele se tornou, né, esse ser maligno que nós temos aí vários relatos e contemplado, né, a destruição que ele causou. A segunda pergunta do nosso estudo é a seguinte: antes de se tornar um inimigo de Deus, antes, né, de se tornar esse inimigo tão conhecido como nós conhecemos hoje, como Satanás, quem era na verdade Satanás, né? O que ele fazia? Qual era seu trabalho no céu? Então, algumas alternativas são colocadas. A primeira ele era um querubim. Isaías
capítulo 14, Isaías capítulo 12, nos mostra que Satanás ele era um querubim cobridor. Ele morava obviamente no céu, né? Ele tinha uma posição elevada, né? Não era uma posição igual à de Jesus, mas ele tinha uma posição abaixo do Filho de Deus, né? Aonde ele tinha alguns privilégios, né? Ele foi um anjo altamente elevado em posição, foi criado por Deus, né? E foi criado de acordo com Isaías capítulo 14, foi criado perfeito. Porém, ele vai se rebelar, ele vai achar que ele precisava ser igual a outros, né? Ou principalmente igual a Deus, né? Então, ele era um querubim, ele era perfeito, ele tinha uma posição elevada no céu, claro, abaixo do Filho de Deus, e ele foi criado por Deus de uma forma perfeita, sem ter nenhuma mancha. Porém, o que acontece no coração desse anjo? Quando nós lemos Isaías 14, verso 13 a 14, Isaías, a palavra de Deus nos diz que esse anjo começou a ter pensamentos contrários, e ele vai querer, em um desses pensamentos, ser ou imaginar que ele poderia ser igual a Deus ou até mais melhor do que Deus, né? Isaías 14, verso 14, nos diz que ele desejou o trono de Deus, mas ele foi muito mais, ele desejou colocar um trono acima do de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então, o propósito desse anjo, desse sentimento que nasce no coração desse anjo, é o sentimento de ser melhor, de receber a adoração que Deus recebia. Ele quis ser adorado. Eu vou estar deixando um QR Code para que você possa entrar nesse QR Code e ver por que Satanás não foi destruído. Ele vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Você pode apontar aí a câmera do seu celular para que você possa entender um pouquinho mais por que Satanás não foi destruído, ok? A quarta pergunta, né? Quando nós lemos Apocalipse 12, 7 a 9, nós entendemos ali que houve uma guerra no céu. Apocalipse 7, 8 a 9 diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, porém não achou-se lugar no céu para o dragão e nem para os seus anjos. E foi atirado, né, na terra o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, e que é o sedutor de toda a terra. Ele foi atirado para a terra, né? Então, a Bíblia nos diz em Apocalipse 12, versículo 7 a 9, de que houve no céu uma guerra, né, entre Satanás e entre Cristo, ali representado como Miguel, né? Miguel, ele venceu essa batalha, ele expulsou Satanás do céu. Algumas pessoas, claro, dizem que Miguel não é Cristo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esta equiparação entre Cristo e Miguel, e nós vamos entender um pouquinho ali que se trata da mesma pessoa com títulos diferentes, ou seja, com nomes diferentes, porém é a mesma pessoa. Isso vou deixar para outro vídeo. Então, hoje estamos aprendendo que Satanás, ele se torna, né, Lúcifer na verdade se torna Satanás, de acordo com Isaías 14, verso 13 a 14, quando ele nasce dentro dele de uma forma misteriosa esse desejo de ser igual a Deus ou de ser melhor do que Deus. Por conta disso, nós temos em um relato em Apocalipse 12, versículo 7 a 9, de que apesar dele ter esse sentimento e dele querer ser igual a Deus, houve uma controvérsia, né, uma grande batalha no céu, aonde Lúcifer teve que ser expulso do céu. E ele não desceu só, né? Ele foi expulso, mas ele trouxe a terça parte dos anjos de Deus, como a gente viu na primeira pergunta, né? Então os anjos são compostos de bilhões e bilhões, milhares e milhares, meridas e meridas. Então Satanás trouxe a terça parte desses bilhões de anjos que estavam no céu. A quinta pergunta é: quantos anjos Satanás enganou? Verso 4 do capítulo 12, é isso que eu acabei de dizer para você. Satanás enganou a terça parte. Agora, entenda uma coisa:
Se Satanás enganou a terça parte dos anjos, como ele não poderia enganar seres humanos fracos e falhos como eu e você? Você entende a questão? A sexta pergunta é: quão bom é enganar e por que não podemos confiar nele? Ou seja, quão bom é Satanás em enganar? Satanás é muito bom em enganar, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, nos diz o seguinte, que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, né? E não é de se maravilhar também que os seus anjos, os seus ministros, também se transformam em anjos de luz para tentar enganar o povo de Deus, tentar enganar as pessoas, né? Aparecer como alguém que já morreu. Então ele é mestre no disfarce, e João 8,44 nos diz que ele é o pai da mentira, né? Ele é mentiroso e é pai da mentira. Então, quão bom é Satanás enganar? Ele é excelente, ele é ótimo em enganar. Fez isso no céu e faz isso hoje na terra. Ele tenta enganar as pessoas. Pergunta número 7 diz assim: contra quem o inimigo está irado? Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e 17 nos diz que Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, a esperança em Jesus, né? Então, Satanás está irado contra a igreja de Deus que guarda os seus mandamentos, que obedecem a sua palavra, tanto o Antigo como o Novo Testamento, entendendo que a Bíblia é um todo, que a Bíblia foi inspirada como um todo, como nós vimos no primeiro estudo, falando sobre a palavra de Deus. Eu vou deixar o card aqui em cima para que você não assistiu, possa assistir o primeiro estudo dessa série que nós estamos aí iniciando. Então, Satanás está irado contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, que guarda os mandamentos, que tem a fé em Jesus, que obedece toda a Bíblia, né? Não excluindo aquilo que não, isso aqui eu não acho, isso aqui eu acho. Ele está irado contra uma igreja, contra um povo que guarda toda a Bíblia, que segue tudo aquilo que está escrito. E nossa última pergunta é: como nos proteger nesta guerra e em que podemos ser vitoriosos em Cristo? Efésios 6, a partir do verso 10 até o verso 18, o próprio Paulo ele escreve que nós precisamos dessa armadura de Deus para vencer a batalha do inimigo. Vencer a batalha, vencer o inimigo, né? E nós vamos ter ali alguns elementos que Paulo apresenta, como o capacete da salvação. Precisamos nos batizar e ser salvos em Cristo Jesus. O escudo, né? Que é a nossa fé. Nós precisamos da espada, que é a palavra de Deus. Nós precisamos da couraça, que é a justiça de Cristo na nossa vida. Então Paulo vai nos dando ali, tirando representação de uma veste de um soldado, da armadura de um soldado romano, para nos detalhar aquilo que nós precisamos buscar na pessoa de Jesus, né? Couraça, que é a armadura ali que ele se protege, né? Que são, na verdade, a justiça de Cristo. Nós precisamos do capacete da salvação, que é a entrega a Jesus através do batismo público, mostrando que nós agora pertencemos a Cristo. Precisamos também calçar os pés, né, na pregação do Evangelho, ou seja, pregar o Evangelho para as pessoas, cumprindo assim a missão de Marcos, no capítulo 16, versos 18 e 19. Tomar o escudo, né, que é a nossa fé, ter a espada, saber manejar a espada, como Paulo fala em 2 Timóteo, que é a palavra de Deus, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos de todos esses elementos para vencer esta batalha, querido. Agora eu quero falar diretamente para você que aprendeu hoje que o mal ele se originou no céu, foi através de um anjo perfeito, que entendeu hoje que Deus não criou o mal, mas Ele vai destruir este mal brevemente e futuramente. E a minha pergunta para você é a seguinte: você crê que Deus criou tudo perfeito, mas que por conta da rebeldia de um anjo, o mal começou a existir, e que todo sofrimento que acontece no mundo é um resultado do inimigo de Deus, mas que nosso Senhor tem travado esta guerra, batalha chamada de grande conflito, e no fim
sairá vencedor. É o seu desejo hoje se proteger através da verdade que vem por meio da palavra de Deus, para não ser enganado? Ou seja, como você pode, como um poder que vem do alto céu, através do plano de Deus, e na sua vida, você deseja se alinhar ao time, ou seja, se colocar diante do time que é vencedor em Cristo Jesus, que você possa nesse momento tomar essa decisão de fazer de Jesus a sua justiça, o seu Salvador, entendendo que todo sofrimento que acontece com você não é obra de Deus. Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer que ninguém viva uma vida de sofrimento, viva uma vida em uma cama de hospital, pegue alguma doença, né? Há uma mentira de Satanás que é dita por aí e que muitas pessoas acreditam, né? Satanás colocou na cabeça das pessoas de que se você não vem pelo amor, Deus vai colocar uma doença e trazer você pela dor. Isso é um engano, né? Deus não precisa trazer ninguém através do sofrimento. Nós entendemos hoje que o sofrimento é um resultado do pecado, é o resultado da rebeldia do anjo que se rebelou contra Deus, de Lúcifer, e se tornou assim passar a ser chamado de Satanás, antiga serpente, o grande dragão, o pai da mentira. Então, que você possa tomar a decisão hoje de estar com Cristo e de ter a vida transformada por Jesus, e que entender que o sofrimento que acontece é um resultado do pecado e não resultado do desagrado de Deus pela sua vida ou pelo aquilo que você fez de mal ou está fazendo de ruim. Deus ama você e Ele quer salvar você, e por isso Ele colocou você nesse canal para que você pudesse entender que o amor dele vai muito além de todo o pecado que está acontecendo e Ele quer salvar você. Então amanhã nós vamos estudar mais um tema, e o tema de amanhã é o presente de Deus. Então amanhã nós vamos entender um pouquinho sobre que presente é esse que Deus quer nos dar e que Ele está sempre a nos oferecer. Fique com Deus e eu espero você amanhã em nome de Jesus. Ore comigo. Querido Deus, obrigado pela nossa vida, obrigado por entendermos que o mal se originou no céu através de um anjo perfeito, né? E por conta desse anjo nós entramos nessa situação tão ruim de pecado, mas obrigado porque o Senhor preparou um plano aonde o seu Filho viria salvar a nossa vida. Abençoe esta pessoa que está nos assistindo, que ela possa entender que o Senhor tem um céu preparado para ela. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais, eu espero você aqui amanhã em nome de Jesus.